Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Educação e Tecnologias, um programa do Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E, como toda semana, a gente traz alguém aqui divertido, bacana e muito inteligentão para conversar com a gente sobre educação, tecnologia, e normalmente a gente traz pessoas legais, pessoas bacanas, e hoje estou aqui com a Elbe, que foi nossa aluna, que foi minha aluna muitas luas atrás. Né? O que envolve também o passar do tempo. Parece que tudo que a gente fez antes da pandemia foi em outra vida, né? É verdade. Né? Tipo, como você estava lá... Não, mas você foi antes da pandemia, então era outra vida e tal. E tá tudo bem com você? Tudo bem, professor. Obrigada pelo convite. Então vamos começar aqui com várias coisas legais. A Elbe, que a professora Marilene chamava de Helb, e Exato. que a gente se divertia com isso, que não contei... Vamos lá. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou cortar para depois falar. Qual que é a sua trajetória acadêmica? Tudo começou quando você foi para a escola aos 4 anos, e daí? Minha trajetória acadêmica, bem, eu sou natural de Morretes, Paraná, mais ali litoral, então toda a minha trajetória educacional foi nessa região. Comendo barreado. Comendo barreado e muita banana. Bala de banana. Bala de banana e aipim chips. Então, eu estudei sempre por Morretes, comecei a trabalhar já em Paranaguá, e aí comecei a minha educação de graduação em Paranaguá. Então, fiz faculdade de administração, e aí eu conheci a Uninter. E aí eu conheci a pós-graduação na Uninter, e aí depois da pós-graduação veio o meu mestrado, que daí foi quando, né, nos conhecemos aí. Mas você fez a pós-graduação em quê? Em gestão de recursos humanos. Minha faculdade é de administração de empresas e a minha pós-graduação foi gestão de pessoas, que é a área que eu trabalho já há quase 20 anos. E a troco de quê você foi fazer educação? O mestrado? Por que você foi fazer mestrado em educação? Logo que eu fiz a minha faculdade, que eu apresentei a banca do TCC, teve uma professora que olhou para mim e falou assim, Elbe, você já pensou em ser professora? E eu falei, não. Aí ela falou assim, então eu acho que você precisaria pelo menos refletir sobre. E ok, eu fiquei com aquilo pensando, refletindo. Eu saí da faculdade, fui fazer a pós-graduação e eu pensei, por que não retornar para a mesma faculdade que eu saí como aluna e voltar como professora? E foi assim que começou minha carreira docente há 13 anos. Comecei legal. lecionando na mesma faculdade que eu me formei. Que massa. Você chegou a conhecer o Jason ou não? Não. Tá, é que ele é de umas 3 turmas antes da sua, eu acho. Ah, não conheci. Mas eu dei aula pra ele na graduação, né? E uma vez ele foi apresentar um trabalho. Eu chamei ele e um colega dele, né? 3 pessoas foram apresentar o trabalho, chamei os 2 num canto. Falei, vocês 2 aí fiquem aí no final. Falei, moçada, acho que vocês deviam ser professores, hein? Porque a gente percebe, a gente sabe no olhar, assim, que a pessoa tem um algo diferente que faz com, né? Tem um carisma, né? Uma coisa diferente quando você é professor, né? E como que você se sente dando aula? Você está dando aula do quê agora? Eu adoro dar aula, né? Então, eu me descobri, não sabia que eu tinha uma veia de educação para poder compartilhar um pouco do que eu sabia. Eu sou da carreira executiva, então eu trabalho no mundo organizacional já há quase 20 anos, sempre na área de desenvolvimento humano e organizacional. Então, eu pensei, né? Vou dar aula naquilo em que eu tenho segurança e tranquilidade para compartilhar. Então, eu fui fazer a pós-graduação em gestão de pessoas e retornei dando aula sobre pessoas, sobre desenvolvimento organizacional e humano. Então, eu comecei lá nessa faculdade em Paranaguá, né, com essas turmas, né? Então, comecei com, paralelamente à instituição, eu fui para cursos técnicos, cursos de especialização. Então, trabalhei com Senac, Senai, cursos técnicos na cidade. Então, sempre gostei bastante. E aí, acabei fazendo disso uma segunda carreira. Né? Que então, massa. atualmente, eu não estou dando aula, porque nesse momento eu estou dedicada à maternidade. Já chegaremos lá Que também. tem a Maria aqui no forninho com 6 meses. Então, eu descontinuei a carreira acadêmica em 2022. Esse ano, eu continuo só focada na parte organizacional, que sempre foi a minha carreira principal. Então, nesse momento, eu não estou dando aula. Até o ano passado, eu estava aula tanto para as grades de administração, inclusive aqui na própria Uninter, na casa, para grades de administração, empreendedorismo, gestão de pessoas, né, entre várias outras aí da linha de negócios. Tudo que tem a ver com ciências humanas aplicadas, né? Isso. E com o mestrado, eu também entrei um pouquinho na linha mais de educação. Então, dei aula sobre metodologias ativas, enfim, né? Entrei também aí numa área um pouco mais nova para mim, mas que eu gostei bastante, mas acabei não continuando por muito tempo por conta aí da gestação.
Claro, mas daqui a, sei lá, 2 anos você pode voltar, Nossa, eu pretendo voltar. né? A hora que a Maria estiver na escolinha, já dá pra Isso. esquematizar, né? Segurar todos os pratinhos aí pra todos ficarem em pé. Isso, pra ficar tudo certinho. Aham. Porque, assim, essa área de você lidar com ciências humanas aplicadas, ela é bem diferente da educação. A própria jeito de enxergar o mundo, né? De ver o mundo mesmo, é uma coisa diferente, assim. E você sentiu muita dificuldade de entrar nesse mundo da educação? Não. Eu sempre falei que antes do mestrado, eu sempre conheci a educação na prática. Mas eu conheci pouco na teoria. Então, entrar no mestrado, né, e me deparar com o mundo acadêmico, estudando, e, enfim, me dedicando, foi conhecer na teoria aquilo que na prática já acontecia. Uhum. No final, eu acho que olhando para a carreira humana que eu sempre tive com a linha de educação, eu consigo conectar muito bem esses 2 pontos. E justamente na minha pesquisa de mestrado, eu trouxe para esse viés humano da pesquisa. Em como que a gente poderia trazer um viés humanizado numa linha de pesquisa e por meio de um método de pesquisa em que tivesse aplicabilidade prática, que é o meu mundo organizacional. Então, quando a gente olha para os 2 lados, né, educação e a parte humana em si, olhando para o mundo corporativo, elas estão muito conectadas. Então, eu não vi dificuldade por isso. Eu vi, na verdade, aquilo que estava nos bastidores e que eu não enxergava no início. Uhum. Mas que depois eu pude compreender e ver como tudo se interliga e, né, juntos fica um cenário bem completo. É porque tem muita gente que assim, acaba falando pra gente, assim, em conversas informais e tal, que, não, é que eu sou do mundo dos negócios e esse negócio de educação não vai dar certo. É muito difícil pra mim, eu não entendo, eu não acho importante, sei lá, qualquer semelhança com isso. E, no entanto, todos os administradores, acho que a Lu também não era dessa turma, né? A Lu Luciane Platz. era. Então, a Lu também, ela veio total da organização, assim, lembra que ela dava aula no curso de Sim. administração também? Ainda dá, eu acho. Sim, acho que sim, né? E ela tinha muita dificuldade também, mas ela falou, não, vou fazer na educação, porque eu acho importante, pá, pá. Mas eu me lembro, porque ela foi me orientando, eu me lembro que ela falou de 2 colegas que queriam fazer o mestrado e que não fizeram, falaram, não, educação não é pra mim. Né? Então, eu acho que depoimentos como o seu, como o dela, são bem legais pra, sei lá, pra desmistificar um pouco, né? Desconstruir. Desconstruir e ver como, na verdade, os 2 pontos se conectam. Até porque, por exemplo, na minha pesquisa eu falei muito sobre liderança. Aham. E o líder, o papel do líder é um papel contínuo de formar a equipe dele. Então, sem perceber, mas intrinsecamente pelo cargo, ele já tem um papel de formar, de ser um apoio no desenvolvimento e na formação daquela equipe. Claro. Mas muitas vezes não tem a consciência disso. Ei, amiguinhos, disparou um negócio aqui. Será que é meu? É teu? Veja ali. Depois eles cortam. É seu. Como é que dispara com o negócio em modo avião? Tá, tudo bem. Você tinha terminado de responder. A gente só vai dar um trabalhinho pra eles a mais e fazer uma edição. É só garantir que eu não tenho no outro. Quantos celulares você tem, garota? Você tá vendendo o celular? 2 da empresa e um particular. Certo. Tá vendendo e tal? Cambista? Não, quem dera eu pudesse me desfazer de um. Mas cada canto me liga em um. Eita. Posso continuar lá, moçada? Desculpa, gente. Se fosse antes, dava pra começar de novo, mas já estamos em 9 minutos, né? Não, mas eu sei o que ela chegou a terminar a resposta, né? Né? Daí eu faço outra pergunta e boa. Me avise a hora que eu puder. 9h44. Tadinhos. Tá trabalho pra eles. Mas não é tão difícil. Desculpa, gente. Não, e não é tão difícil que você acabou a A frase. Deu tempo pra... Então vamos lá, professor. Daí assim, como você estava falando de 2 pontos se conectarem, a educação e o perfil de liderança, o líder ou o perfil de liderança e tal. Então, como que a sua dissertação
Aliás, depois você vai ter que explicar o que é essa dissertação. Mas como que ela se conecta com o mundo do trabalho e não da educação? Com o que você está fazendo hoje? Eu digo que se conecta com ambos. Porque eu acho que é aí que vem o equilíbrio mesmo, né? Do quanto que a gente não consegue olhar só para um desses lados, porque senão fica incompleto. Então, como que se conecta no meio prático, organizacional? A minha dissertação, ela foi sobre a formação contextualizada de líderes no ambiente organizacional. E o método de pesquisa que eu utilizei foi um método que traz aplicabilidade prática, que é a DSR, a Design Science Research. Então, hoje, quando eu tenho os meus líderes na minha empresa, os meus diretores lendo a minha dissertação, eu tenho certeza que eles olham e conseguem entender como que ela encaixa dentro do negócio em que a gente tem. Qualquer líder de qualquer empresa. Qualquer líder de qualquer empresa e de qualquer segmento de negócio. Porque ele traz muito desse contexto realista, né? Desse contexto de abrangência prática. Agora, como que vincula também com a educação? Porque a pesquisa foi sobre formação de pessoas, né? Como que a gente consegue, com recursos tecnológicos, trazer um apoio para a liderança por meio de uma tecnologia diferenciada e que no final eu usei o podcast. Então, a gente percebe o quanto que falar sobre liderança em si no mundo organizacional sozinho, sem a educação, eu tenho uma parte que fica sem... Meio bamba. Meio bamba. E quanto eu falar só da educação na teoria, mas sem entender a contextualização do mundo organizacional... Fica só no mundo das ideias também, não... Fica no mundo sem credibilidade. Porque aí o líder não consegue se enxergar, né? Então, os dois precisam tirar a sua lente e colocar a lente do outro, né? Então, acho que a minha dissertação, assim... Acho que o orgulho, né? Quando a gente termina, a gente fala, pô, isso aqui acho que podia melhorar, mas aqui tem orgulho, né? Então, acho que o meu orgulho é quando eu olho e falo, nossa, a gente conseguiu juntar esses dois pontinhos e a gente conseguiu dar realidade para a educação e para o mundo organizacional e o quanto existe de importância nos dois juntos e nenhum separado. Eu acho que essa questão da abrangência prática, que você falou, por isso que eu vou anotando aqui no celular também, né? Essa questão da abrangência prática é uma coisa muito importante, né? Porque em muitos casos a academia, a faculdade e tal, está muito descolada do meio organizacional. E não precisaria ser, né? Em vários outros países e tal, em vários momentos. Tudo bem, falar vários outros países também é uma bobagem, né? Porque a gente usa um exemplo achando que todo o país é daquele jeito. Né? Aqui também, se tem um que... Mas a grande massa dos produtos educacionais que saem da academia não chegam no mundo do trabalho. Exato. Né? Então, eu acho que essa tua abrangência prática é bem legal, assim, Seria legal você falar um pouco mais sobre esse negócio de colocar a lente do outro e tal, que você pesquisou, que manda bala, garoto. Tá bom. Acho que é bacana trazer um pouquinho do método de pesquisa. Acho que ele é fundamental, assim, para nortear. Tá aqui, ó, Design Science Research. Explique. A DSR. Então, enfim, né, quando eu cheguei para minha professora, para minha orientadora, e a gente foi conversando sobre as metodologias que tinham, como eu venho do mundo organizacional, então eu preciso estar comprada sobre aquele assunto. Claro. Porque se eu não acreditar que aquilo vai dar certo, não nem vai você, dar nem certo. Ninguém, né? Nem você, nem ninguém. Você tem que fazer uma coisa que faça sentido. Que faça sentido. Então, a gente ia por esse caminho. Eu falava, não, mas é muito teórico. Não, mas não. Não. E aí, a gente foi, né, eliminando, assim, até que a gente chegou na DSR, que era um método de pesquisa, inclusive, ainda bastante novo, né? Tem muita gente que ainda não conhece. Eu conheci no mestrado pela primeira vez. E que é um método de pesquisa em que ele tem um dos grandes objetivos é trazer a aproximação entre o meio acadêmico com o meio organizacional. E aí, a hora que eu li o resumo do método de pesquisa, eu falei, ok, eu acho que eu encontrei aquilo que eu quero seguir na minha pesquisa. E assim, a gente deu sequência. Então, o método, ele tem 4 grandes fases, né? Que é você identificar qual é o problema, né? Qual que é o problema que existe, enfim, como que eu quero solucionar. Esse problema é no mundo organizacional ou ele é no mundo... Independente, qualquer lugar. Uhum. Eu coloquei dentro da minha problemática de dissertação, mas ele é aplicável para qualquer situação e para qualquer segmento. Então, eu identifico qual é o meu problema, eu analiso uma possível proposta para resolver esse problema, eu entendo como que eu estruturo
a organização, esses próximos passos, e eu submeto para que exista uma validação desse produto, né, que eles chamam de artefato. Então, Sim. nessa etapa de validação, significa que eu levo esse produto, esse artefato, para as pessoas que são do entorno daquele assunto. Então, eu levei para líderes organizacionais, levei para profissionais de recursos humanos, levei para líderes que são... que gostam de podcast, levei para produtores de podcast e falei, olha, esse é o produto. Faz sentido? Ele tem aplicabilidade para vocês? Daí você fez um questionário para essas pessoas ou você só bateu um papo com essas pessoas? Não, eu fiz uma metodologia organizada, estruturada mesmo, tá. que foi enviada de maneira digital, e eles puderam avaliar vários aspectos, como qualidade do produto, aplicabilidade prática, o quanto que existe de agregar valor no dia a dia, para realmente saber, ok, parece bom, mas me agrega valor? Sim. Muda a Faz minha sentido? vida em alguma coisa? Não, muda ou não muda. Então, essa parte da validação pelos profissionais é que traz tanto dessa realidade prática, né? Credibilidade. E Né? credibilidade. E aí, quando eu pego um produto em que ele foi validado por líderes organizacionais, mas eu também tive profissionais da área de educação validando, eu tenho um resultado, né, para minha pesquisa que pareceu ser mais completo, né, e mais abrangente à realidade da minha pesquisa. Obviamente, não é o único modelo que dá certo, tem tantos métodos excelentes, mas pro meu produto e para aquilo que eu procurava pesquisar, né, enquanto pesquisadora, é o que mais fez sentido para minha realidade. É porque não necessariamente o que é bom para você é bom para o outro, né? No caso da pesquisa e tal. Então, acho que é um bom ponto a ser colocado que, olha, existem outras formas de pesquisa. Sim. Parecida com essa tem o método Delphi também, que é bacana. Tem o próprio envio de questionário semi-estruturado. Tem uma série de outras formas, né? Eu acho legal essa questão da validação. Né? Porque em muitos casos no mestrado não dá tempo. Não é culpa do aluno, simplesmente não dá tempo em 2 anos, né? Que é o prazo máximo de um mestrado, Sim. de você conseguir fazer a validação. Né? Você pode fazer, como você fez, a validação de um protótipo. Né? Então, o teu protótipo que você fez no seu mestrado é um framework, né? Isso. Acho que seria legal você explicar o que é primeiro, o que é um framework. Porque eu não lembro, esses tempos atrás alguém colocou em algum texto, um framework e tal, e a pessoa ficou achando que framework era um produto que você podia comprar na loja. Sabe, comprar um framework, assim. Né? A pessoa não sabia o que era a palavra framework, o que é super natural. Então, seria legal antes você explicar o que é framework e depois o que foi o seu framework. Tá bom. Então, assim, eu optei por um framework porque era a maneira mais facilitada na nossa visão de produzir o nosso produto, né? De colocar uma estrutura no nosso produto. Então, o framework, na verdade, ele é a busca, né? A captura de fragmentos anteriores, sejam de projetos, de pesquisas ou de outros produtos, em que a gente possa buscar fragmentos que façam sentido para o nosso produto e esses fragmentos unidos tornem-se um novo produto, que é o framework. Né? Então, nada mais é do que aproveitar algo que já existiu, que tem pronto, mas uma fatia de cada um, sejam pesquisas ou sejam outros produtos, para que a gente possa montar algo estruturado para a realidade daquela pesquisa. Então, o meu framework, o que ele foi? A minha pesquisa foi sobre formação de líderes com o recurso de tecnologia. Então, a tecnologia que a gente utilizou foi o podcast. Então, o meu framework, ele trouxe os 4 ciclos para a criação de um podcast e junto com como a gente passa nesses ciclos durante a produção até a finalização, que é a divulgação em si do podcast, quais são os temas, os 10 principais temas que ao longo de toda a pesquisa foram identificados e são os 10 temas que norteiam 10 temas do podcast para a formação de líderes corporativos. Então, esse foi a estrutura do framework, né? E, normalmente, o framework ele é visto em formato visual. Então, Sim. A gente criou esse podcast dentro de uma ferramenta digital, esse framework dentro de uma ferramenta digital estruturado, para que até aqueles especialistas que eu citei anteriormente pudessem ter acesso e validar. Tanto o framework de forma visual, quanto o podcast mesmo em si, que é o áudio, né? Que massa. Então, assim, você teve 10 programas no seu podcast? Não, eu fiz 10 temas para direcionar, mas eu não cheguei a aplicar os 10 temas. Então, eu não fiz um podcast para cada um dos temas. Eu fiz 2 podcasts que foram 2 podcasts específicos para a banca,
porque então Sim. o produto teve um podcast, mas eu não cheguei a aplicar. Então, por exemplo, um desses temas do podcast foi comunicação e escuta ativa. Então, seria a aplicabilidade agora, que seria para um doutorado futuro, seria fazer esse podcast a respeito desse tema, que foi um tema identificado como necessário para formar líderes. Então, eu identifiquei no meu framework os temas essenciais para a formação desses líderes. Mas eu não fiz o podcast, não fiz cada um desses 10 podcasts. Não daria pra fazer, porque você não tem tempo. Tempo. Mas se você tivesse tempo, você faria 10 episódios de podcast ou 10 podcasts diferentes, cada um com sei lá quantos episódios só sobre aquele tema? 10 episódios nesse caso. Ah, legal. Cada episódio daí sobre um tema e tal. Exatamente. Porque seria... como o podcast é um recurso de oralidade sob demanda, então essa demanda seria para a formação de líderes, né? Seria um bloco desse podcast, que conteria 10 episódios, né? 10 títulos, com esses que foram identificados na pesquisa, né? A ideia inicial seria essa. Aí sei lá, uma pessoa que está sendo alçada a cargo de gerente, ele era uma pessoa comum, foi alçada a cargo de gerente, e o gerente maior vai chegar e fala, escuta esses 10 podcasts aqui, escuta esses 10 programas aqui. E daí ele vai ter... Óbvio que não é só isso, né? Vai ter que ler livros, vai ter que escutar palestras, enfim. Mas aí esses 10 podcasts, eles vão ajudar a pessoa a compreender melhor a questão da liderança dentro daquela empresa. Exato. Como se sentir apto para exercer a posição de liderança. Sim. Porque muitas vezes a pessoa ela é promovida a gestora, ela assume a responsabilidade de ter uma equipe para fazer a gestão, então 10, Não 15, consegue. 20 pessoas, mas não necessariamente ela se identifica com aquilo, né? Muitas vezes não é a essência do profissional ele ser gestor, muitas vezes a essência é ele ser especialista, trabalhar na mesa dele, no computador dele, com a parte técnica e não com a parte de gestão. Então, o podcast, ele é um apoio na formação. Ele está longe de ser a única forma e o único modelo e ferramenta que vai formar o líder. Mas ele é um apoio. E é um apoio importante porque na pesquisa que eu trouxe, e a gente terminou a pesquisa na pandemia, né? Então, a gente tentou trazer ali um cenário do quanto as adaptações e as inovações no contexto de formar líderes poderiam ser aproveitadas. Então, a gente saiu da instrução em sala de aula, do treinamento, do desenvolvimento tradicional, da universidade corporativa, para entender formatos apoiadores, mas em outros modelos, que pudessem agregar nessa formação. Então, ele vai escutar dentro do carro, indo para o trabalho, indo levar o filho na escola. Então, ele encontra o momento certo e ele consegue ali absorver aquilo que é importante para ele e ajuda na capacitação. Bem bacana, porque eu estava lembrando, durante muitos anos, numa outra instituição, eu fui coordenador do curso de TI. Dos cursos de TI, eram 3 cursos de TI diferentes. E o pessoal que era de programação, especificamente, né? Porque um era de hardware e com redes, né? Que era um lado. Um outro era de programação e um outro mais de front-end, layout e tal. O pessoal que era de programação era muito difícil para eles assumirem qualquer cargo de liderança. Assim, passaram anos e os alunos, que hoje em dia obviamente não são mais alunos, continuam sendo programadores e já são mais velhos, já podiam ter um cargo de liderança, mas quando você vai conversar com eles, porque esses tempos atrás eu fui numa festa do pessoal, um reencontro de 10 anos, que eles saíram da faculdade, e ninguém quis. Assim, tinha um que virou gestor, os outros ninguém quer. Não, eu gosto de ficar no meu computador digitando, né? No caso, programando. E isso que você falou, esses podcasts, pode ser, em alguns casos, a diferença entre o cara ser um gestor ou não. Ele querer ser um gestor, né? Então, Exato. me parece, me corrija se eu estiver errado, mas que esse seu podcast, ele tem uma função motivacional também, né? Então, vocês pensaram nisso? O que você pensa dessa parte motivacional do podcast, ou do gestor, ou de fazer uma pessoa virar gestora? Eu acho que ele promove uma autorreflexão crítica, né? Que não necessariamente esse podcast ele pode ser aplicado apenas depois que você se tornou um líder. Claro. Mas também por que não aplicar antes para você refletir e entender se de fato a carreira de gestão é uma carreira que faz sentido para você?
E aí você não promove uma pessoa que normalmente não está preparada ou então talvez não entendia exatamente o que era ser gestor. O que eu sempre falo é assim, não tem problema nenhum em não querer ser gestor. Tem muitas... O que seria das empresas se todo mundo quisesse se tornar presidente? Não dá. Então, é importante ter muitos profissionais na linha de especialista. Aqueles que gostam de ficar mais atrás da mesa, preferem não ter tanto contato com as pessoas porque tem uma atividade muito técnica, muito ali de computador. E tá tudo bem. Acho que o principal é que os profissionais de recursos humanos, e aí eu me encaixo, né, que é a minha área já há quase 20 anos, é o quanto que a gente tem que ter de sensibilidade para identificar quais são esses profissionais que têm um potencial, mesmo que não saibam que esse potencial existe. E que ferramentas que a gente pode aproveitar para promover essa autorreflexão crítica. Será que o Rodrigo tem perfil para ser gestor? Talvez sim, mas ele não saiba. Então, será que se ele escutar 10 episódios de podcasts que são importantes para uma formação de gestor, será que ele vai se sentir à vontade, confortável? Ou será que escutando ele já vai falar, não, tenho certeza que não é para mim. Então, o podcast também vem com esse benefício, não somente após o gestor ser promovido, uma pessoa ter uma promoção, mas no antes também, no sentido de preparar e ter a certeza se é a pessoa certa, né? Que mais ou menos foi o que a sua professora fez quando falou que você devia ser professor. Acho que ela acertou. Né? Assim, você Eu tá gosto. fazendo a mesma coisa que ela fez, só que pelo podcast, né? Eu acho que isso que você comentou, porque tem muita gente que é motivada ao cargo motivada a aceitar o cargo de gestão por uma questão financeira. Né? O gestor vai ganhar um pouco mais, só que daí a vida do cara vira um inferno. E o que ele ganhou a mais ele vai gastar em remédio, ou em psiquiatra, ou em psicólogo, né? Então eu acho que esse podcast também pode ajudar, né? Nesse sentido de olhar para a pessoa olhar para o seu futuro e falar, é isso? Será que é isso que eu quero? Né? Porque pelo menos nos profissionais de TI, que eu tive muito contato, eles não queriam. Boa parte não queria. Quando eu dava aula para administração, para direito, que eu já dei aula para todos esses cursos aí, as pessoas queriam, mesmo. Os de TI é que eu me lembro que não queriam. Né? Não, eu não quero. Eu não quero. Eu prefiro ficar só na minha aqui, que é uma coisa bem interessante, assim. E quais podcasts que você, no final das contas, gravou? Você falou que gravou 2 para a banca. Foi sobre o quê? Eu gravei o podcast que foi a abertura do produto e a finalização do produto. Então, foi um podcast muito mais ali de abertura, de apresentação por oralidade, né? E no final de agradecimento à banca. Então, foram demonstrativos, digamos assim, né? Foi produzido da mesma forma, com a mesma tecnologia que eu produziria se fossem aqueles 10 episódios dos temas centrais, mas eu optei por fazer 2 de amostras para que eles pudessem ter o produto real, né, com o podcast. Claro. Mas sem entrar exatamente nos 10 temas, porque daí realmente o tempo não seria suficiente. Mas você chegou aí no estúdio para fazer isso ou você fez com o teu celular e tal? Fiz em casa, até porque eram as épocas de bandeira vermelha da pandemia. Ah, sim. Então, foi tudo feito caseiro, mas foi bem bacana essa oportunidade do fazer em casa, porque também demonstra o quanto que os formatos mais caseiros, se bem feitos e seguidas as etapas, funcionam. Então, é lógico, tinha que fechar a janela, tinha que eliminar o ruído, tinha que cuidar do som, da luz. Então, vários cuidados, mas que estão lá descritos na dissertação, mas que mostra também para empresas menores e que querem ter uma ferramenta de apoio para os líderes e que entendem que há muito investimento financeiro, que eu preciso de grandes recursos, que eu preciso de um auditório, que eu preciso de um estúdio, que dá sim para ter um profissional dedicado a pessoas e que ele vai conseguir fazer de uma maneira mais artesanal, obviamente, mas que ainda assim vai funcionar e vai atingir os mesmos resultados. Então, foi bacana também por essa experiência. Porque você estudou com a Ediana? Ediana? Não. Não? É que ela terminou... Ediana. Ah, não. A Ediana foi um ano antes. Que eu tava lembrando que teve uma pessoa da banca que foi online. Mas é claro, porque o cara tava em Floripa, por isso. Ah, tá. Mas a Ediana fez rádio escolar. Fez a rádio na escola. Ah, tá. Então ela fez podcast na escola. E uma das coisas que... Quando ela tava escrevendo lá, daqui a pouco ela... porque a escola precisa ter computador, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, não. Pode ser que a escola tenha isso, uma escola particular, que os pais pagam caro,
Mas e se for uma escola da periferia? Só tem o celular do professor, será que não dá para fazer? Daí ela justificou que dava, daí na dissertação dela tem tanto... Ah, você tem dinheiro? Então dá pra fazer assim, ó. Você não tem dinheiro, você tem só o celular, dá pra fazer assim, ó. E os dois funcionam, Exato. né? Da mesma maneira. Porque o que você quer não é uma excelência de áudio. Você quer uma excelência de conteúdo, Exato. né? E no caso dela, nem era o conteúdo que importava também, porque eram as crianças que faziam o conteúdo. Então, o importante para elas, para as crianças, né? Era a oralidade, né? Porque para você gravar um podcast tem que ler, né? E daí as crianças que têm dificuldade para leitura, elas conseguem ler, aí conseguem elaborar uma pauta, para isso tem que escrever, tem que se articular em equipe para poder fazer o programa, porque e daí você mexe toda a questão comportamental das crianças, foi bem bacana. Que legal. Né? Na verdade, vocês fizeram a mesma coisa, só que você para um lado, que é a escola corporativa, e ela para outro, que era a molecada do 5º ano, que tem 11 anos, né? Por volta disso. 10, 11 anos, uma coisa assim. Acho que 10 anos. 10 anos. Então, isso é bem interessante, sim. Uma coisa que você chamou a atenção, e daí eu queria saber a sua trajetória dentro do PPGTE, dentro do mestrado, é que você terminou na pandemia, né? Sim, 2020. Como é que foi? Primeiro em conta da pandemia. Como é que foi terminar o trabalho na pandemia? Porque teve alguns alunos meus que tiveram que fazer isso e foi doído para eles. Porque estavam esperando uma coisa e... Acho que foi uma adaptação com um pouco de choque para o mundo todo, né? Sim. Cada um no seu contexto, na sua realidade. Eu tinha muita vontade da minha banca ser presencial, para que eu pudesse estar com as pessoas, eu pudesse tirar fotos. A gente, né, mentaliza o modelo ideal que gostaria que acontecesse. Mas muitas vezes o modelo ideal e o modelo real são diferentes, né? Então... Principalmente quando tem uma crise global sanitária, né? Exato. Inclusive, eu também, né? Tava com casamento marcado e meu casamento foi cancelado pela pandemia. Nossa! Então, eu tive várias consequências da pandemia na nossa vida. Então, teve a banca do mestrado que foi online, mas super deu certo. Acho que foi quebra de paradigmas, né? Novamente, a gente muitas vezes precisa passar pela situação para entender que sim, que dá certo. O meu casamento também eu precisei remarcar. Teve várias situações ali que ficaram desajustadas, mas no final tudo deu certo. Então, acho que foi uma experiência única. Foi gratificante, eu gostei, eu tenho boas recordações, uma boa memória da minha banca, mesmo sendo ali remoto, eu não tendo ninguém do meu lado, só meu marido, porque era a única pessoa que estava do meu lado, porque naquela época nem os pais podiam estar juntos, foi bem no auge ali da bandeira vermelha, mas foi uma experiência boa, eu gostei e tenho ótimas recordações. Eu me lembro, o André estudou com você, aquele que imita o prefeito. Ele estudou com você porque ele se formou em março, na pandemia também. Bem na bandeira vermelha, na hora que entrou a pandemia, ele se formou. Foi o início, então, da pandemia, né? Isso, o dele sim. Você meu foi não? Em novembro. Ah, não. A minha banca foi outubro ou novembro. A dele foi em março e tal. Foi bem bonitinho. Na hora que eu falei que ele foi aprovado com nota 10, o filho dele pulou em cima dele. Então, tá bem bonitinho, né? Vantagens que você não teria se fosse no presencial. Porque no presencial o moleque não ia. Um menino tem o quê? Uns 5, 6 aninhos. Não ia ficar aguentando um bando de velhos falando um monte de coisa que não estava entendendo nada. E ali do lado do pai, ele pôde pular no colo, abraçar o pai. Foi bonito, foi bonito. Exato. E você chegou a casar no mestrado com o Darlan, que foi meu aluno também, foi até meu estagiário lá na docência orientada. Então, acho que, já que a gente está aqui, você podia contar um pouco agora? Você está grávida do Darlan? Estou grávida da Maria. Darlan é o marido, Maria é a filha. Claro, só para deixar claro. Sim, eu conheci o Darlan no mestrado, né? Então, a gente brinca que foi do mestrado pro altar. Justo. E nos conhecemos ali em março, então, que foi a primeira aula. Em abril, ele me chamou para almoçar e falou que casaria comigo. Eu dei risada, porque eu falei, imagina, acabei de conhecer a pessoa, não sei quem é direito. Bem... um cara que sabe o que tá falando. Linha firme. Em outubro, a gente decidiu ficar noivos. Ficamos noivos em fevereiro do ano seguinte, que foi o ano da defesa, tanto minha quanto dele. E era o ano do casamento, né? E aí, a gente precisou fazer alguns remanejos e postergamos um pouquinho, mas conseguimos efetivar aí o casamento. Então,
do colega de mestrado, né, pro marido, pro pai da Maria. Veja só, o mestrado não é só conhecimento acadêmico, né? Não. Tem outras coisas que dá para você conseguir no mestrado, tipo uma esposa, um marido, né? No caso, filhos, né? Exato. Você começa no mestrado quando você vê, você tem uma filha, né? Muito bom. E quando que vocês casaram, de fato? Porque teve o problema da pandemia e tal, e daí? Então a gente tinha uma perspectiva inicial de casar em 2020. Já sabíamos que a gente queria defender primeiro a dissertação, né, para finalizar. E aí, nosso casamento acabou ficando para 22. A gente casou em 1º de maio de 2022. Estamos casados há 2 anos, oficialmente. Muito bom, muito bom. E, além do Darlan, que já vale a pena, não é? Aliás, já deixando aqui o convite para ele vir aqui no próximo... Não sei se no próximo ele vai poder, mas depois, a hora que a gente sair em off, você agiliza a vinda do marido aqui. Mas e como que foi a tua trajetória dentro do programa? Tudo bem, você entrou lá na primeira aula, o que você esperava, como é que foi, quem te orientou, como foram as orientações, as aulas, o mestrado, como é que foi? Porque as pessoas têm uma curiosidade de saber como é. É verdade. Bem, o mestrado era um sonho, né, assim... Eu sempre, então, segui a carreira corporativa e desde que eu comecei a dar aula e gostei, né, era uma brincadeira, mas eu acabei gostando e fiz como carreira. Então, eu sempre tinha vontade de fazer o mestrado, mas eu não sabia quando isso ia acontecer na minha vida. Até que em 2019, como eu optei sempre por minha carreira, né, então as coisas aconteceram muito tardias na minha vida. Então, eu sempre morei em vários lugares do Brasil. E por último, eu estava em São Paulo, mas eu nunca morei aqui em Curitiba. É a primeira vez que eu tô morando, né? Ah, de onde que você é? Eu vim com mestrado, vim para fazer o mestrado em Curitiba. Porque você é lá do interior, lá do litoral, né? Isso, eu sou natural de Morretes, mas desde que eu comecei ali a trabalhar no mundo corporativo, eu sempre viajei muito, morei pelo Brasil todo. Ah, que legal. Então, por último, eu estava em São Paulo e aí eu recebi um convite para ir de forma definitiva para Minas Gerais. Eu sempre viajei o Brasil todo, mas com etapa de um projeto para começar e uma data para finalizar. E na hora de falar, não, agora você vai de forma definitiva, porque essa posição não tem mais aqui, falei, opa, calma aí, agora muda um pouquinho, né? Minha família tá no Paraná, então de forma definitiva, acho que não dá. E aí, o que eu fiz? Eu aproveitei, então, essa transição nessa empresa, que eu já estava há 10 anos, fiz uma transição, saí dessa empresa com tudo organizado, comecei a organizar 12 meses antes, para eu me dedicar exclusivamente ao mestrado. Boa ideia. Então, em 2019, eu saí do mundo organizacional e eu fiz toda a etapa aí das aulas 100% focada no mestrado e na educação com dedicação integral. Eu acho que isso, para mim, são poucos, talvez, que tenham, né, esse privilégio, mas isso, para mim, foi bem importante para que eu pudesse me dedicar, né? Até porque não era o meu mundo, a educação, era um mundo paralelo. Então, foi super importante, então eu consegui me dedicar, era uma vontade, assim, incrível de fazer o mestrado. Aí, conheci o marido, né, então, que ajudou mais ainda. Aí você já queria mais ir pra aula. Mas, assim, eu gostei muito, acho que super atendeu minhas expectativas. Eu falo até hoje que eu sinto muita saudade do mestrado, de verdade, é genuíno, assim, a minha saudade de estar nas aulas, de falar com os professores, né? Eu gosto muito dessa interação presencial, apesar de... termos feito um mestrado que tem uma linha de educação à distância e de trabalharmos numa instituição que também tem isso de uma maneira muito forte, mas como eu sou da área de pessoas, para mim estar presente, conhecer as pessoas, estar perto, olhar no olho é importante para mim. Claro. Então, como eu fiz a última turma, né, no modelo híbrido lá, então, que bom, assim, que eu consegui fazer dentro desse modelo que para mim fazia super sentido. Então, o programa de mestrado... foi muito enriquecedor, super valorizou também conhecimento, fortaleceu minha carreira docente. Assim, tenho excelentes contribuições, sabe, para compartilhar sobre o programa. E quem que te orientou? Aí, inicialmente, foi a professora Marilene. E aí, depois, a partir do ano seguinte, foi a professora Luana, que foi com quem eu finalizei e acompanhou minha pesquisa como um todo. Muito bom, muito bom. Eu acho que... Porque eu fiz a mesma coisa que você, né? Eu tinha só uma especialização, né? E eu trabalhava de manhã e de noite dando aula e de tarde numa empresa. Um belo dia em 2006, espera. Não, 2007, foi 2007. Eu falei, não, eu vou fazer mestrado. Daí eu abandonei a empresa da tarde, pedi demissão, né? Super numa boa, assim, pedi demissão.
Eu pedi demissão em abril para sair em agosto, para daí ficar agosto, setembro, outubro e novembro para estudar para passar no mestrado. Aí estudei, consegui passar no mestrado. No outro ano, eu decidi que eu não ia mais dar aula pela manhã, só para me dedicar ao mestrado. Então eu ficava manhã e tarde estudando e só de noite eu dava aula. Claro que juntei uma grana antes, é importante também, né? Se preparar financeiramente para segurar, porque eu tinha, digamos, 3 rendas, né? Eu fiquei com uma, né? Então eu fiquei com 1/3 do meu salário para poder fazer o mestrado. Sim. Mas valeu. Nossa, bom, eu tô aqui, né? Porque eu fiz o mestrado. Então valeu Exato. super a pena. Mas se você não pensa nisso antes, como você falou, eu fiquei 12 meses pensando, me articulando, porque era o que eu queria fazer e tal. Exato. Isso é bem importante, né? Das pessoas entenderem, né? Porque o que acontece, aí falando como professor, assim, muitas vezes as pessoas entram no mestrado e daqui a pouco, não, vou pegar mais uma aula. Vou pegar mais uma. Vou virar coordenadora de um curso, coordenador de outro curso. E daí não dá conta do mestrado. Né? Isso acontece. Infelizmente. Porque daí a pessoa não... Né? Ela espana. Né? Porque não dá conta. O mestrado é muito complexo. E dar aula é complexo. E ser coordenador de curso é complexo. Daí a pessoa espana. Exato. Né? Tá. E tem mais uma... Como você trabalhou com podcasts... Desde que você começou... Que ano que você começou o mestrado? 2019. Tá. Desde 2017, mais ou menos, tem uma explosão de podcast. Já existia um tempão atrás. Eu fazia podcast antes do meu mestrado, então em 2007 já fazia. Mas levou uns 10 anos até chegar nesse modo que a gente tem hoje. Aquele inteligência... Não sei das quantas, esqueci o nome agora. O Flow e um monte de podcasts comerciais que, os caras recebem presidente da República. Né? Receber os candidatos à presidência da República. Então, são coisas muito importantes, né? Como que você avalia esse boom do podcast no Brasil, no mundo, talvez? Tudo agora é podcast, parece. Pois é. Mas, ao mesmo tempo que também, eu trago um contraponto de que hoje talvez não seja mais o principal recurso como a gente viu há alguns anos atrás, né? Eu falei muito das tecnologias cast na minha dissertação, mas eu foquei no podcast. Mas eu arrisco dizer que hoje o videocast, né, as pílulas de vídeo que a gente vê, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Reels lá, eles estão muito mais populares e eles são muito mais visualizados do que o podcast. Sim. Porque o podcast, por mais que ele seja curto, micro, 5 minutos, ainda assim um videocast que a gente olha lá no TikTok não tem 1 minuto e te atrai muito mais, te consome mais a atenção. Então, eu acho que não tem uma regra, né? É tudo muito relativo, mas o consumo da tecnologia, ele muda com tanta frequência... ele é tão volátil, né? De acordo com o momento em que a gente está de mundo, com a pandemia que a gente teve, com o contexto que a gente está inserido, se é mais na educação, se é mais no corporativo e tal, e que o consumo desses conteúdos, ele muda também muito. Então, hoje eu arrisco dizer que bom que eu falei das tecnologias cast como um todo. Porque se eu tivesse sido muito específica no podcast, a minha dissertação nessa parte específica talvez não tivesse mais tanto valor. Bom, o meu mestrado foi sobre o Orkut. Tem uma parte grande... Não foi sobre o Orkut, mas tem uma parte grande sobre o Orkut. Que daí você fica pensando, super útil, hein, professor Rodrigo? Super útil hoje em dia. E depois veio o Facebook, e agora a gente tem o Instagram, e amanhã a gente pode ter uma outra que não sabemos nem qual vai ser. Então, acho que é bastante ousado para nós, pesquisadores, fazermos um trabalho de anos numa dissertação... em que você olha para um nicho específico no meio de um mundo de opções que tem e você arrisca que aquela tecnologia, que aquele produto, que ela vai durar. E a gente é ousado, porque a minha foi em 2019, eu defendi minha banca em 2020... Eu ouso dizer que, sinceramente, eu não consumo mais podcast como eu consumia nos anos anteriores. Eu consumo muito mais o videocast, por conta da facilidade da rede social. Mas na rede social você não escuta, você também vê, é visual. Sim. Então,
é muito volátil. Não à toa que eu citei o mundo VUCA na minha dissertação, né? Que é um conceito bastante corporativo, mas que eu gosto muito. E a prof. Luana, que foi minha orientadora, passou a ser muito adepta do mundo VUCA, né? De um mundo volátil, um mundo incerto, porque realmente, eu acho que é isso que a gente vive, né? E até a denominação do mundo VUCA, até não lembro agora qual é, mas ela já mudou, já não é mais VUCA. Eu até mandei um print para minha orientadora da época, para a Luana, e falei, prof, já temos um tema para a banca do doutorado, para a tese, porque a gente já nem tá mais no VUCA. E eu citei o VUCA na dissertação. É o mundo líquido do Bauman, né? O Bauman Exato, vai falar do mundo sempre líquido. do mundo líquido. Então, são contextos muito voláteis, né? Então, eu já não consumo mais podcast como antes. Se eu não consumo, eu tenho certeza que outras pessoas também ou estão consumindo igual ou menos, mas eu acho que para mais não. Sim. E qual vai ser a tecnologia do amanhã e o consumo a gente ainda não sabe. E a gente tem uma... Hoje eu estava corrigindo a tese da Laís, não sei se você chegou a conhecer a Laís, Não. mas ela vai qualificar agora, e a tese da Laís, ela pegou pesquisa de 2022, assim, né? Recente. Pesquisa de 2022 e 2023. E ela... que saíram em 2023, né? E assim, a popularidade do TikTok tá cada vez maior, que é uma coisa que tem 1 minuto no máximo, Exato. né? Você acha que esses Reels, eu não sei no TikTok como é que chama, Também não sei. deve ser Reels, Por aí. todo mundo entendeu, esses vídeos de 1 minuto. Você acha que esses vídeos de 1 minuto, você consegue transformar ele num produto educacional? Acho. E num produto educacional corporativo? Como Também. que faria isso? Também. Ó, Eu acho que... olha o professor dando doutorado de bandeja para você. A Filatro fala muito isso, né? Ela foi uma referência para mim dos livros. Ela diz que... E o conceito de aprendizagem ao longo da vida da Unesco fala muito isso também. Que Também. toda e qualquer, seja pequena, média ou grande, oportunidade para você aprender é um momento de aprendizagem. Uhum. Então, sim, eu acredito muito. E a gente, enquanto pesquisador, eu acho que nós precisamos estar antenados com esse modelo de consumir conteúdos. Porque se a gente não olhar primeiro para aquilo que eu gosto de consumir, Sim. eu arrisco dizer que se eu for pesquisar de uma outra forma, lógico, nem todo mundo vai consumir o conteúdo como eu consumo. Mas se a gente fizer ali uma pesquisa informal, um bate-papo com os colegas, entender um pouco das principais referências, você já tem uma noção para entender aquilo que faz sentido. Não adianta mais, eu tenho universidade corporativa dentro da minha empresa. Então, a gente faz programas, a gente faz cursos digitais, tem toda uma estrutura tecnológica, uma educação corporativa super fortalecida. Eu tenho dificuldade que um líder chegue no final do treinamento. Olha. Por quê? Eles são longos. A durabilidade desse treinamento não é um vídeo de 1 minuto ou um podcast de 5 ou 7 minutos. É um tempo que ele precisa investir de horas até chegar no final dos módulos, né? Da trilha que ele passa para desenvolvimento. Então... E ele não é obrigado a fazer. Ele tem sim Ele uma é? obrigação por conta da posição dele. Então, uma vez que você aceita a liderança, você aceita também as suas responsabilidades que vêm junto. Mas assim, eu não quero que seja obrigado, eu quero que ele se sinta com um momento importante para fazer aquilo. Né? Só que eu sei que um curso de 4 ou 5 horas não vai trazer a mesma atratividade. Ok, mas ele não vai aprender tanto num curso do TikTok de 1 minuto, fatalmente. Claro. Mas talvez aí a gente tenha que usar muito da nossa didática enquanto profissionais, enquanto pesquisadores, para entender como que a gente consegue formar essas pessoas cada vez com mais pílulas, cada vez com modelos mais rápidos e mais ágeis do que do grandes cursos. Então, para mim, podcast na época fazia sentido. Hoje, se a gente tivesse que revisitar, eu que questionaria. 5 ou 7 minutos, será que eu continuo prendendo a atenção do meu líder? Não sei. Mas e a capacidade crítica? Você acha que você consegue, em 1 minuto, digamos, ou 2 minutos, você consegue desenvolver uma capacidade crítica num gestor? Porque me parece que tem certas coisas que tudo bem, né? Uma coisa mais mecânica. Você tem que fazer uma planilha. Ok. Mas certos desenvolvimentos me parece que não dá para fazer tão rápido. Acho que aí a gente precisa ser muito criativo mesmo, porque não é fácil, não é um caminho simples. Mas, por exemplo, né? Um formato de videocast que eu acho que funciona e que traz uma autorreflexão. E é o que eu também falei muito do podcast, né? Na minha dissertação. O podcast você escuta normalmente sozinho. No carro, né? No carro. Normalmente você está em movimento quando está Isso. escutando o podcast. Está correndo, enfim. Como que você traduz a individualidade da escuta para a coletividade da prática? Porque eu não quero que o líder saiba para ele. Eu quero que o líder saiba para o coletivo.
Então, é um pouco dessa reflexão que eu faço também em como trazer em pequenos minutos, em poucos minutos, uma reflexão crítica. Então, no podcast, qual que foi o vínculo que eu fiz na minha pesquisa? Ele aprende, mas eu preciso causar nele uma reflexão para que essa reflexão seja um motivo de compartilhar com o outro, de perguntar com o outro, de querer colocar em prática para ver se tem uma melhoria. Então, se eu faço um vídeo de 1 minuto, por exemplo, ou um podcast de 1 minuto, né? Que não é nem comum, mas vamos só considerar. Mas além de eu dar para ele, por exemplo, uma frase de reflexão, eu faço perguntas em que faz com que ele faça uma reflexão, eu tenho certeza que no final daquele 1 minuto, talvez ele vá refletir mais do que 5 minutos expositivos. Sim. Então, a maneira da gente conduzir, e aí entra muito, né, da questão da minha pesquisa também que eu falei sobre como que você tem a entonação da voz, o quanto que você leva de reflexão crítica, o quanto que você leva não de conteúdo expositivo, mas que faça ele pensar. Né? Mesmo porque as pessoas só aprendem por meio de um processo reflexivo, Exatamente, perfeito. Você ficar falando não funciona, né? Ele vai esquecer. Porque se a pessoa está escutando um podcast, a mesma coisa dela está lendo. Também é um processo singular, né? Sozinho, ímpar, só eu. Só eu estou ali ouvindo, só eu estou ali lendo. Mas se não há um processo reflexivo, você lê e esquece em 10 minutos. Isso. Né? Então, promover esse processo reflexivo pode ser um problema, né? Isso. E aí entra a minha parte da dissertação, que é a formação contextualizada. Então, trazer o contexto ajuda na promoção da reflexão. Então, se eu estou lá falando sobre um determinado tema e eu trago, olha, para você, gestor que está inserido nesse espaço, você já passou por essa situação X, ele começa a dar um pouco de valor e entender, olha, calma aí, isso aqui tem a ver com... Isso aqui aconteceu comigo ontem. Como assim? Deixa eu escutar melhor. Opa. Então, essa formação com contexto, né, para mim fez bastante diferença na pesquisa, porque traz também... Estou ouvindo algo que eu consigo aplicar. Não é uma teoria de comunicação que eu vou achar bacana e que eu quero entender mais, só que eu não consigo sair desse podcast aplicando na prática. E aí, acho que não é... tirando a importância da teoria de forma alguma, porque a gente precisa, mas pensando em recursos rápidos como um podcast, as tecnologias cast, a gente precisa ser muito criativo para conseguir chegar na pessoa, qualquer que seja o ouvinte, e fazer com que ela se identifique, e com isso consiga depois trazer uma aplicabilidade. E você consegue fazer isso na sua empresa hoje? Depois de tudo que você passou pelo mestrado, escreveu aquele catatal de palavras, você consegue fazer isso na sua empresa hoje, que tem toda essa questão da universidade corporativa e tal? Você conseguiu colocar os cast na sua empresa? Não, a gente não colocou, não era um objetivo inicial que a gente tinha, até porque dentro da nossa área de recursos humanos a gente tem várias ramificações, né? E uma dessas áreas, que é a educação corporativa, é uma área que fica com uma outra gerente, então eu fico dentro de um outro subsistema. Mas acho que sim, acho que é uma oportunidade para futuro. A gente tem hoje videocast, isso nós temos, né, que a gente implantou, dentro de... como se fosse uma rede social interna, em que as pessoas conseguem olhar e conseguem ver ali temas que são importantes para elas, de atualizações gerais e de formação também, isso a gente tem. Ah, tá. Não, é porque é interessante saber, né, sair só da academia, né, chegar na vida real. Como se a academia não fosse real, né? Mas ok. Que daí aquela pergunta, professor, mas você você dá aula ou só trabalha? Não. Como é que é? Você não trabalha e só dá aula? Sabe? Uma coisa assim. Como se dar aula não fosse um trabalho, né? Oh. E assim, a gente sabe que dá um trabalhão, né? Preparar aula. Bastante. Dar aula. Né? Você ter que constantemente dialogar com alunos e tal, isso é muito legal, né? Mas dá um belo de um trabalho. Então, só pra gente fechar aqui, porque o tempo está acabando mesmo, infelizmente, porque a gente podia ficar conversando por horas e tal. Só queria que você fizesse uma última avaliação sobre o mundo do podcast hoje, em 2023, dentro de uma empresa. Bem, acho que como a gente falou um pouquinho, né? O mundo veio passando por transformações. Eu comecei o mestrado em 2019, hoje a gente já está em 2023. E
mesmo após a minha banca, a defesa da minha dissertação, eu já consegui observar o quanto que o consumo das tecnologias do conteúdo também veio mudando e se adaptando. Então, quando eu olho hoje para a aplicabilidade da minha pesquisa, do podcast hoje no mundo organizacional, eu continuo achando que sim, que se aplica. Acho que tudo que a gente teve a oportunidade de pesquisar no passado, lá, né, para construir a nossa dissertação, eu com a professora Luana, a gente consegue hoje total aplicação, mas eu ousaria dizer que, na íntegra, ela não conseguiria mais Uhum. de aplicabilidade. A gente precisaria fazer adaptações pro ano de 2023, que eu não sei se é o mesmo daqui 6 meses. Claro. Então, eu acho que sim, a aplicabilidade existe. Eu continuo apostando no podcast como um recurso importante, tanto para consumo de entretenimento, como para consumo de formação de liderança, né, formação contextualizada. Acho super importante. Mas acho que a gente precisa, como pesquisadores, estar atentos também aos modelos de mercado, ao que o nosso público vem consumindo, ao que a gente mesmo consome enquanto público, para que a gente possa sempre promover, né, a base que foi toda a minha dissertação, que é a aplicabilidade prática. Então, hoje eu arriscaria dizer que só o podcast em si não seria mais uma ferramenta de apoio, seria uma parte dela. Uhum. Talvez a gente precisasse hoje já mesclar as tecnologias caches que eu descrevi, mas que eu não aprofundei tanto porque eu escolhi uma dessas tecnologias cache, né? Mas acho que ainda assim a gente conseguiria aproveitar. Não sei mais pra frente. Mas calma, que vai que você, depois que a Maria nascer e tiver um pouquinho mais grandinha, vai que você volta lá pro doutorado, né? É verdade. Então eu queria agradecer muito a sua presença no programa. Infelizmente, ele tá acabando. Manda um abraço pro Darlan. Tá bom. A hora que a Maria nascer, vê se manda foto pra galera, Tá porque, bom. né, sempre... Afinal, poxa, é quase uma neta do programa, não é? Mestrado. Tipo, todo mundo estava ali e viu o relacionamento de vocês crescer, olha que bonitinho. Uhum. Então, pessoal, com isso a gente acaba o programa e espero que você volte aqui semana que vem, que vai ter mais uma pessoa legal pra gente conversar sobre tecnologia e educação. Até mais!